Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Cafeicultor já vende a safra que vai ser colhida em 2022 ao redor de R$ 600 a saca. Depois de mais de 2 semanas de isolamento para tratamento da Covid-19, Bolsonaro volta a despachar no Palácio do Planalto hoje. Exportação do Brasil para a China cresce enquanto embarques para o resto do mundo caem. E pela primeira vez desde dezembro do ano passado, o preço do boi gordo supera R$ 223 por arroba no indicador CPEA-B3. Você vai ver tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A colheita do milho segunda safra no Brasil está atrasada em relação à média histórica para o período, levemente atrasada. Até o momento, pouco mais, ou melhor, até o momento, os trabalhos de campo foram concluídos em pouco mais da metade da área semeada, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. A colheita de milho no Brasil atingiu 51,6% da área até a última sexta-feira, um leve atraso em relação à média histórica e abaixo dos 74% do último ano. Os trabalhos no Paraná chegaram a 23,5%, ritmo mais lento que a média de 46%. São Paulo atingiu 10,2% da área contra 38,2% na média histórica. A colheita mais lenta também é registrada em Mato Grosso do Sul, onde chegou a 28,8% da área, ante 40,2% na média. Goiás colheu 42,6%, diante de uma média de 48,2%. Minas Gerais alcançou 12%, ante a média de 24,2%. Já em Mato Grosso, os trabalhos chegaram a 81,7%. O estado é o único com ritmo de colheita acima da média dos últimos 5 anos, que é de 66,2%. Vamos à análise do mercado e das condições da colheita do milho no Brasil com Paulo Molinari, analista da Safras e Mercado. Paulo, muito boa tarde. A gente acabou de observar os dados reportados pela Safras que apontam um leve atraso na colheita em relação à média histórica, mas até bastante significativo em relação ao mesmo período do ano passado, não é? Qual é o cenário, a fotografia da segunda safra de milho no Brasil hoje? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o ano passado foi um ano especial, né? Nós conseguimos plantar uma safrinha muito cedo, colher uma safrinha muito cedo, e podemos dizer que o anormal foi 2019. Este ano nós plantamos uma safrinha dentro da época tradicional, fevereiro e março, e, portanto, as colheitas são mais tardias, né? O Mato Grosso, como sempre, na frente, está aí já indo para a fase final da colheita, mas Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás está avançando bem agora, né? Minas Gerais apenas começando. Então, esse atraso teórico, né, na verdade, vamos dizer que nós voltamos à época tradicional de colheita, que é julho, agosto, na safrinha brasileira, né? E é isso que tem sinalizado os dados, né? Algumas regiões aí com atraso muito grande, mas o Mato Grosso puxando o número de colheitas. Muito bem, de qualquer forma, colheita é a entrada do produto no mercado e tradicionalmente tende a impactar o mercado para baixo, ou seja, maior oferta, menor preço. No entanto, não é o que a gente observa neste ano de 2020. A Safras e Mercado apontou negócios entre R$ 50 e R$ 52 nos portos, o que é um dos preços mais altos da história, não é, Molinari? Sim, nós temos aí uma situação que é o câmbio, né? Assim como o mesmo câmbio que está ajudando os preços da soja, também está ajustando os preços do milho, e esse atraso de colheita da safrinha, essa lentidão da entrada nessas regiões mais próximas aos portos, tem provocado aí prêmios altos em Paranaguá e Santos e ajudado os preços de mercado interno também, né? Então, esse patamar de 50 a 52 é um patamar recorde para uma colheita de safrinha, né?
Não, o movimento de alta na colheita não é normal, não é anormal, isso já aconteceu outros anos, mas o nível de preço é um nível de preço que reflete basicamente o câmbio, tá? Muito bem, então nós temos patamar de preço recorde em plena entrada da safrinha de milho. Esses R$ 52 são pagos hoje ou é para entrega do grão lá mais para frente? Não, esses negócios têm ocorrido para as entregas aí entre agosto e outubro, e os pagamentos dependem de cada trading, né? Em geral, têm sido pagamentos para setembro na maior parte dos casos. A tendência do mercado de milho no Brasil é de continuidade desse patamar de preço recorde mesmo em plena colheita? Bem, veja, nós temos aí um bom fluxo de embarques na exportação, julho, agosto e setembro, que tradicionalmente isso ocorre naturalmente, né, por causa da entrada da safrinha. Porém, nós temos aí também um produtor muito reticente em venda, escalonando bem a comercialização, isso vai sustentando o preço. A minha preocupação particular apenas é que essa retenção exagerada possa provocar aí uma contenção do volume de exportações, e aí nós passaremos com mais milho para o ano que vem nos estoques brasileiros, né? O que você chama de contenção exagerada? Gostaria de ter mais detalhes nesse sentido e também saber de você quanto de fato nós temos de milho disponível para comercializar, até porque muita gente já antecipou essa venda, né? Sim, nós temos uma antecipação de comercialização, é uma boa antecipação, nós temos aí quase 52% da safrinha brasileira comercializada, é um bom número, né? Mas temos que entender que se alguém vendeu, alguém comprou, né? Então, da mesma forma que o produtor vendeu, o setor consumidor e exportadores podem estar posicionados em estoques também. Então, esse volume é um bom volume comercializado, é uma maturidade do mercado brasileiro avançar nessa comercialização antecipada, né? Mas temos que entender que, independente de quanto o produtor vendeu ou deixou de vender, a chave para o mercado interno é o volume de exportações do ano. Muito bem. E neste cenário em que você está falando que a chave é a exportação, a gente também olha para o mercado internacional. Como é que está a condição da Bolsa de Chicago, o preço do milho, safra dos Estados Unidos e potencial de impacto para o produtor rural brasileiro? Bem, a safra americana ela já praticamente passou da fase crítica de risco na questão do milho, né? A soja tem aí todo o mês de agosto para definir a safra. O milho praticamente já passou a fase crítica. Tem alguns estados aí com algum problema mais sério devido às chuvas irregulares de julho, né, como o Texas, né, uma parte do leste do Corn Belt, mas assim nada grave que possa afetar agressivamente a produtividade ou mudar o horizonte de preços para o milho na Bolsa de Chicago. O que está ocorrendo agora, o que pode ocorrer, é uma inversão aí dos fundos, procurando aí mercado de commodities como oportunidades, porque estão muito baixos, e gerar aí algum movimento de alta na Bolsa de Chicago. Nesse patamar de 13,20 a 13,40 por bushel, é uma oscilação normal para a Bolsa de Chicago daqui para frente. Muito bem. Agora, para encerrar, a gente observa o mercado de soja também e vê uma grande disputa pela soja no mercado doméstico, né, por parte das indústrias que aqui estão no Brasil. Você acredita que isso vai acontecer para o milho também? Quem precisa consumir milho vai precisar disputar muito esse grão de agora em diante? Qual é o cenário? No segundo semestre de 2020, não, né? Nós temos uma safrinha de 74 milhões de toneladas, atende a demanda interna, atende a exportação, risco de abastecimento como na soja no Brasil, nós não viveremos no segundo semestre, a não ser que a exportação surpreenda nesse segundo semestre, né? A maior preocupação do milho é realmente o primeiro semestre de 2021. Que pode entrar com um dos menores estoques de passagem em quanto tempo? Não, a nossa previsão agora é um estoque de passagem de 8,4 milhões de toneladas.
é um estoque um pouco inferior às 9 milhões de toneladas do ano passado, né? Mas é um estoque tecnicamente baixo para evitar uma alta de preços no primeiro semestre de 2021. Muito claro. Paulo Molinari, obrigada por abrir a semana trazendo aí as principais notícias e análises do mercado do grão. Volte sempre e boa segunda. Obrigado, boa semana. Um abraço. Até a próxima. Abraço para você também. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e você que nos acompanha desde o início dessa edição viu que boa parte dos estados produtores do milho segundo a safra estão com os trabalhos atrasados ou levemente atrasados em relação à média histórica. Agora, em Mato Grosso, o ritmo da colheita do milho já supera a média das últimas 5 safras para o período. A gente vai até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem as informações, porque muitas fazendas, inclusive, já finalizaram o trabalho da colheita por aí. Patroni, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Keren, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente isso, viu? O tempo acabou ajudando os produtores agora nessa reta de colheita e os trabalhos entram, como você disse, na reta final. Em muitas propriedades já foi concluído a colheita do milho, especialmente na região Médio-Norte, que é uma das regiões aí que estão os trabalhos mais adiantados. Em todo o estado, Keren, mais de 86,6% dos milharais, né, das plantações já foram colhidos, segundo acompanhamento do IMEA. Esse número é um pouquinho menor do que a mesma época do ano passado, quando já estava aí com 93% da área colhida, mas, como você frisou, supera a média histórica, a média das últimas 5 safras do período. Nessa mesma época, a média, então, das últimas 5 safras estava em 79% a colheita das lavouras de milho aqui em Mato Grosso. Como você disse, algumas fazendas já terminaram os trabalhos, inclusive alguns municípios. Em Sorriso, por exemplo, os trabalhos já foram encerrados. A gente preparou uma reportagem mostrando como foi o desempenho por lá e também as vendas do milho na região aqui em Mato Grosso. Olha só. O tempo ajudou e os agricultores que plantaram milho em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, já terminaram a colheita do grão. As lavouras ocuparam 480 mil hectares nesta safra, segundo o Sindicato Rural do município, que confirma um desempenho superior ao do ano passado. Encerramos a nossa safra de milho na região de Sorriso, uma média geral em torno de 122 sacos, segundo os nossos levantamentos com os associados, fazendo isso uma boa média. Em relação ao ano passado, estamos 5% melhor em produção, devido aos fatores climáticos que foram mais a menos. Tivemos alguns problemas no início em relação ao manejo de percevejo, tivemos um problema nas entregas agora durante a safra, diferenças de umidade, mas foram solucionados aí com a manutenção junto ao classificador legal fornecido pela ProSoja junto aos sindicatos. Parabenizamos aí os produtores por essa média e esperamos que no próximo ano esses números sejam superados. A produtividade alcançada em Sorriso é maior que a média prevista para Mato Grosso, que deve gerar em torno de 106 sacas por hectare, cerca de 3,5% abaixo da registrada na última temporada. Ainda assim, como as plantações ganharam espaço este ano, a estimativa é de uma safra recorde no estado, acima de 33 milhões e 200 mil toneladas. Mais de 87% já foram vendidos pelos agricultores. Volume muito superior à média histórica para o período, que é de 73%. Na reta final da colheita dos 1.540 hectares de milho plantados em Nova Mutum e São José do Rio Claro, o agricultor Cleverson Bertamoni cumpre os contratos que fez com antecedência e já negocia a produção do ano que vem. Vendemos 35% dessa safrinha que vamos plantar ainda para 2021. Já vendemos 35% em preços relativamente, questão de R$10, R$12, mais altos do que feitos o contrato em 2020. Né? Então esperemos que esse valor nos remunere, que nos mantenha na atividade e alavanque ainda mais a produção de milho. Claro que temos que todos os insumos até lá, dependendo da cotação do dólar. Mas esses preços estão atrativos, ainda mais para a indústria de etanol, muito mais atrativo do que as vendas que fizemos antecipadas para essa safra 2020. Muito bem, Keren.
Kellen. Só para a gente trazer os números aqui, nessa antecipação com relação à próxima safra inédita aqui em Mato Grosso, segundo o IMEA, 40,8%, ou seja, quase 41% do milho previsto para o ano que vem já foram comercializados. Isso é muito acima do ano passado, quando 26% estavam vendidos nessa mesma época. E para a média histórica, esse número surpreende ainda mais. A média histórica para esse período é de 9,6% comercializado. Portanto, como a gente viu o produtor falando ali, o Cleverson, os preços têm sinalizado bons, atrativos, e os produtores aí, em busca de bons negócios, fazem as contas, e quando o vermelho, a conta fica verde, né, ou seja, não fica vermelha, é claro, eles acabam evidenciando e fechando os negócios, Kellen. Obrigada, Luiz Patroni, por trazer aí o produtor rural direto de Mato Grosso para contar os detalhes da safra de milho. Uma boa semana para você, até amanhã. E como eu dizia há pouco, pela primeira vez desde dezembro do ano passado, o preço do boi gordo no indicador CPEA-B3 ficou acima dos R$ 223 por arroba. Vejam só, o resultado foi registrado no fechamento da sexta-feira, dia 24 de julho. Está aqui R$ 223,45. A última vez que o indicador superou este patamar, os R$ 223, foi lá em 18 de dezembro, você está vendo lá no canto da tela, quando superou esse patamar. Depois oscilou ao longo dos meses até fechar na última semana a R$ 223,45. É o preço mais alto do boi no indicador CPEA-B3 desde dezembro. Vamos analisar este cenário com o Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos. Bovo, muito boa tarde. Preço mais alto desde dezembro do ano passado. O que levou a este novo patamar o boi base São Paulo? Boa tarde, Kellen. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Sempre um prazer falar com vocês. Essa puxada de preço aconteceu na esteira da falta de oferta, né? Se a gente lembrar, a gente caminhar para trás aí 60, 90 dias, a gente vai ver que a gente estava no auge do medo, da aversão ao risco do coronavírus, né? O mercado futuro tinha caído bastante. E aí o produtor se retraiu e diminuiu bastante a fechada do primeiro giro de confinamento, né? E aí agora a gente está colhendo esse fruto, entre aspas, né, plantado há 3 meses atrás. O confinamento foi desincentivado, o pessoal não fechou gado e agora falta oferta. Isso do lado da demanda, do lado da oferta, né? Do lado da demanda, a gente tem uma exportação bastante forte. Inclusive, a gente está ansioso para ver os dados divulgados hoje com relação à exportação da semana passada, porque se o ritmo foi mantido, provavelmente a gente vai ter um recorde histórico de exportação em julho. Essa é a nossa expectativa. Então, você juntou uma menor oferta com a maior demanda da exportação, e o resultado disso foi esses preços recordes para o ano e extremamente altos com relação ao patamar histórico, né? Agora, o pecuarista que nos assiste, ele quer saber se estamos muito próximos em termos de quantidade de dias para a gente rever aquele patamar que foi recorde atingido em novembro do ano passado, em que o boi encostou ali nos 230 por arroba, Bovo. Olha, a dinâmica atual ela é muito positiva para o produtor, né? Porque além desses dois fatores que eu falei, da menor oferta de gado confinado e da exportação mais forte, você tem um outro ponto que é a reposição. Os preços da reposição são, de certo modo, até assustadores, os preços que têm sido negociados, né? E isso leva o produtor a tentar obter a maior engorda possível, o maior valor possível para o seu boi gordo, porque senão ele está muito prejudicado na reposição, né? E nessa tentativa, o pessoal cadencia ao máximo as vendas. Então, as tentativas do frigorífico de baixar preço têm sido infrutíferas. O produtor tem segurado o gado, quem tem, né? Quem tem gado disponível está segurando, buscando preços melhores para não ficar tão penalizado na exportação. E quem precisa comprar para cumprir contratos de exportação ou qualquer coisa, tem tido que pagar preços maiores. Então, a gente está numa dinâmica bastante positiva e podemos sim ver esses preços, o recorde de preço do ano passado, revisitado nesse ano. Pois é, esse é um ponto bastante importante que você menciona. Você usou a seguinte palavra, reposição em patamares assustadores, ou em preço assustador. Como é que está o mercado de reposição neste início de semana e quanto tem que valer o boi gordo para essa conta, no final das contas, gerar um resultado positivo para o pecuarista, né?
Você tem visto preço de bezerro ao redor de 300, 320, 350 reais por arroba, né? Historicamente, a média de ágio do preço do bezerro sobre o boi gordo é ao redor de 25%. O que a gente está vendo hoje é um ágio ao redor de 45%. Então, realmente, a reposição descolou do preço do boi gordo. Isso aí não dura muito tempo. A tendência dos preços é o mercado voltar ao seu padrão histórico ao redor de 25%, que não seja 25%, que seja 30% ao redor do boi gordo. Como é que isso vai acontecer? Talvez com a reposição assentando um pouco, né, parando de subir, ou quem sabe com um pouco de sorte está recuando um pouco, e com o preço do boi gordo caminhando um pouco mais para cima. Muito bem. A tendência para os próximos dias que você acha que é a informação mais relevante que o nosso público tem que ter, qual é? Onde vai ficar o foco da sua atenção? Olha, a gente está com uma expectativa, agora da virada de mês, o mercado interno melhorar um pouco ou despiorar um pouco, né? A gente sabe que a gente está com uma crise grande, isso é inegável. E no meio de mês, como é natural, o mercado interno cedeu um pouco e as indústrias perderam, principalmente as não exportadoras, né? Perderam um pouco de apetite de compra. Agora, na virada de mês, como a matéria-prima disponível, né, para o boi gordo é pouco, se a carne no mercado interno melhorar um pouco e a exportação está indo bem, essa conjuntura aí pode levar as indústrias a ficarem um pouco mais agressivas nas compras e pagarem um pouco mais. Muito bem. Leandro Bovo, Radar Investimentos, muito obrigada pela presença, uma boa semana e até a próxima. Obrigado, Kelly. Um grande abraço a vocês e os amigos do Canal Rural. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.